Ei, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga, dona de casa, companheira de todas as manhãs. Encontrei com ela no Sacolão ontem, né? Um abraço para você que esteve comigo no Sacolão. Tudo de bom, paz, alegria, saúde para você e para todas as donas de casa nesta manhã gostosa de terça-feira. Pois é, nós desde ontem, né, estamos enfrentando um movimento dos caminhoneiros em todo o país. Nas principais cidades do país, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, nós estamos enfrentando a paralisação dos caminhoneiros. Eu imagino que os caminhoneiros estejam tomando prejuízo, né, com esta atitude de paralisar as estradas do país, né? Em alguns lugares, como por exemplo ontem, em frente à Petrobras em Betim, né? O pessoal colocou fogo em pneus. Eu fiquei apavorado quando eu vi aquele fogo subindo com caminhões tanque de um lado e do outro. E ali nós temos a Petrobras e as empresas que distribuem petróleo, todas com seus tanques ali na beira da estrada. Aliás, é uma coisa interessante. Se eu fosse um cara poderoso em Minas, eu ia propor mudar aquela estrada, tirar aquela estrada daquele local ali, né? Porque você passa em frente, você passa no meio, né, dos tanques de óleo da Petrobras ali, de gasolina e etc. Mas os caras estavam colocando fogo ali, né? Eu fiquei apavorado, porque uma faísca de fogo daquela pegasse num tanque daquele ali, ia ser um arraso para todo mundo. Os caminhões parados, todos eles iam sofrer consequências, né? E nós estamos sofrendo as consequências da paralisação. O transporte não pode, nós não podemos naturalmente xingar os caminhoneiros, né, e classificá-los de bandidos, nem nada disso, porque, na verdade, eles fazem parte de um setor muito importante da economia brasileira, que é o transporte. Nós não vivemos sem o transporte, né? Eles mostram uma certa força, né, ao fazer essa paralisação, mas se a paralisação é por causa do resultado da eleição, eu tenho que dizer o seguinte: nós temos que acostumar com a democracia. Quando um perde, o outro ganha, né? Quando perde, o outro ganha, né? Isso é muito comum. Até um samba que faz isso, né? Que quando um perde, o outro ganha, né? Então, é muito natural que na eleição alguém ganha, alguém perde, né? E vocês têm que estar preparados para isso. E os caminhoneiros, né, eu acho que eles vão ter que pensar mais direitinho, porque essa posição que eles tomam é uma posição que leva a eles prejuízo para eles mesmos, né? Nós já temos uma economia fragilizada pela guerra da Ucrânia com a Rússia, pelos problemas do petróleo muito caro, muito alto, né? Então, tudo isso vai se avolumando e nós vamos entrar num período de mais dificuldades, né? E eu falo também o seguinte: o PT, que hoje vai ser governo novamente, foi muito ligado ao funcionalismo público, ao pessoal que trabalha em estatais, aos professores, né, aos sindicalistas, naturalmente, o sindicato de metalúrgica, etc. Mas parece que não tem nenhuma liderança do PT ligada aos caminhoneiros. Tem que ter alguém do presidente Lula para conversar com os caminhoneiros. Os caminhoneiros devem ter aí um líder para conversar com eles, né? E o mais difícil você pensar tudo isso é que o presidente Bolsonaro está mudo desde domingo à noite, né? Ele não se manifestou com o resultado da eleição e parece que tudo isso é uma coisa meio perigosa, que parece que tudo isso tem o beneplácito do presidente, que não fala, não dá uma entrevista, né? Não acolhe o resultado da eleição. A gente sabe que o presidente tem muitas reclamações contra o TSE, contra muita coisa. Mas eu tenho a impressão que se lamber ferida nesse momento é muito difícil. Então, olha aqui, a gente tem que aceitar o resultado. A votação dele foi expressiva, né? Que ele chame os seguidores dele para a próxima eleição daqui a 4 anos, comece a fazer campanha, não é verdade? Né? Começa a movimentar as cidades, tudo isso, está na hora, né? Começa a campanha outra vez. Nós não podemos viver
um caso como aquele dos Estados Unidos, onde os manifestantes invadiram o Congresso Nacional, que tinha que, naturalmente, confirmar a eleição do presidente Joe Biden, né? Então, fez aquela invasão do Capitólio lá, que não foi uma coisa que nunca ninguém imaginou que isso acontecesse, né? Então, a gente tem que conversar. O presidente Lula, o Lula que ganhou as eleições, ele deve ter alguém nas Forças Armadas para começar a conversar, né? Aliás, os vice-presidentes já conversaram, né? O vice-presidente eleito na chapa do Lula, o Geraldo Alckmin, já ligou para o vice-presidente do Bolsonaro, que é o general Mourão, que se elegeu senador pelo Rio Grande do Sul, e o general Mourão, inclusive, já convidou o vice-presidente do Lula para conhecer o Jaburu, que é o local onde ele mora, para ele assumir lá o Jaburu, vai ser a nova moradia dele, porque naturalmente o vice-presidente Mourão vai morar nos apartamentos aí do Senado Federal, né, lá em Brasília. Então, eu acho que está na hora de todo mundo conversar, né? Alguém do Lula conversar e alguém fazer com que o Bolsonaro fale, né? Ele ficou mudo agora, né? Mudo, não vai ao Palácio do Planalto, não conversa com ninguém, não dá entrevista. Isso é triste, né? É triste o que está acontecendo. Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lúcen, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen são antissépticas das vias urinárias e você sabe, né? Você encontra em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Os idosos compõem o grupo de pessoas que mais morrem por atropelamento no Brasil. Esse dado do Observatório Nacional de Segurança Viária acende o sinal amarelo de preocupação com a segurança dos idosos no trânsito. Pedro Jelinek fala conosco. No teatro organizado pela BH Trans, neto e avós conversam sobre os cuidados que idosos devem ter no trânsito. Uma forma de conscientizar os mais velhos a andar com segurança pelas ruas. Nós temos esse programa, que é o Programa de Mobilidade Segura para Idosos, que nós detectamos que, com o avançar da idade, com a questão mesmo da vulnerabilidade, das doenças que eles vão tendo, da redução da acuidade, da redução da própria questão física no andar deles, eles vão perdendo algumas condições de percepção sobre a mobilidade da cidade. Então, nós trazemos para eles esse trabalho, esse projeto, para que eles possam estar refletindo juntamente conosco a necessidade e a importância deles terem esse autocuidado da preservação da vida deles. Segundo a BH Trans, 269 acidentes envolvendo pedestres idosos foram registrados no ano passado em Belo Horizonte. No total, esses acidentes resultaram em 272 vítimas, sendo 9 fatais. Dados que podem ser diminuídos com alguns cuidados e atenção. Quando eles estão deslocando pela cidade, eles têm que estar sempre atentos naquela atividade que eles estão desempenhando. Então, como pedestre, eles têm que estar verificando se está vindo um veículo, se o ônibus está nas proximidades, estar sempre atento no local mais seguro da sua travessia, procurar uma faixa de pedestre, um sinal de pedestre, para que ele tenha aquela reflexão que quem tem que dar o maior valor à vida dele, quem é o maior responsável pelo cuidado dele, de ir e vir pela cidade, é ele próprio. Iraci acompanhou a ação no Centro de Referência de Assistência Social, no bairro Confisco, na região da Pampulha, e ficou atenta aos cuidados que deve ter ao andar na rua. É o cuidado que a gente deve ter, que a gente esquece às vezes. E também todos os cuidados, atravessar a rua na faixa, olhar para o lado esquerdo e direito e tomar todos os cuidados, porque a gente esquece das coisas. A faixa é uma segurança para todos nós, né? E as pessoas mais idosas têm que aprender a atravessar a rua na faixa, que a faixa é uma proteção. O motorista, ele tem a obrigação de parar o carro na faixa. Ele tem obrigação. Eu sei que tem muitos idosos que atravessam a rua como se estivesse atravessando um lugar sem movimento nenhum. Parece que eles não percebem que tem carro de um lado e do outro,
não é verdade? Então a gente tem que ter muito cuidado ao atravessar, ao estar dirigindo, né? O idoso tem que ter essa capacidade de, pelo menos, atravessar a rua numa faixa. Né? Tem cidades do interior de Minas que o pedestre, em qualquer lugar, ele tem a preferência. Ele atravessa a rua, o carro para, ele atravessa e tal. Tem muitas cidades que são assim. Né? Até motoristas daqui, acostumados em algumas cidades, chega nessas cidades, o idoso e o pedestre, ele tem a preferência. Né? E principalmente nos centros nevrálgicos das cidades. E aqui nós devemos ter essa coisa também, de poder atravessar na faixa. Aliás, é uma coisa interessante. Trânsito. Eu sei que, eu lembro quando eu era menino que estudava, tinha o inspetor Pimentel que ia dar aula de trânsito para a gente. Mas eu acho que trânsito tinha que ser trânsito e todas as regras de trânsito deveriam constar de currículo escolar para que a criança pudesse aprender logo no primeiro ano de grupo, no primeiro ano da escola. Né? Ele começava a aprender, etc., para ele chegar até, quando ele estiver formado, ele saiba tudo sobre trânsito. Isso era importante. É uma matéria que deveria todos saberem, porque um dia todo mundo vai ter carro ou vai ter que precisar de dirigir. Eu falava há poucos instantes aqui para vocês a respeito do silêncio do presidente Bolsonaro depois das eleições de domingo, né? E hoje já são terça-feira, já estamos na terça-feira e o presidente ainda não falou. Pode estar falando agora, eu não sei, né? Mas até há poucos instantes o presidente ainda não tinha falado e não tinha reconhecido a vitória do seu adversário. Reconhecer vitória é um negócio normal na vida de todo mundo. Ele pode ter tido um problema, né? Pode ter ficado doente, ele teve um problema qualquer e etc. A gente até reconhece, né, a emoção de uma eleição, mas o presidente já podia ter falado, né? Mas mesmo assim, vai ter que acontecer a transição, que é o governo que chega, nomeia, né, através ainda do governo que vai sair, é o governo que vai sair que vai nomear os funcionários que vão ser indicados pelo presidente eleito para fazer a transição, receber os ministérios, né, o orçamento da República, tudo direitinho. Né? E esse papo da transição é lei. Isso é uma lei de 2002 ou 2003, quando foi feita uma lei, justamente para quando o Lula tomou posse, né, pela primeira vez em 2003. Né? Houve a transição do Fernando Henrique para o governo do Lula com todas as facilidades, né? Com todas as facilidades que vocês podem imaginar. Então, eu acho que está na hora dessa equipe de transição ser nomeada. Vai ser nomeada pelo ministro da Casa Civil, né? E aí esse pessoal vai ter que ser nomeado para começar a fazer a transição. Afinal de contas, são só 2 meses de transição. Aconteceu aqui na cidade de Sabará, o prefeito que saía, né? Que foi o Diógenes Fantini, para o prefeito que chegava, ele não fez transição, desligou todos os computadores e tal. Foi uma luta para que o novo mandatário da cidade pudesse pegar tudo aquilo que estava acontecendo na cidade, né? Foi difícil. Então, eu acho que essa é uma obrigação, isso é republicano, né? Isso é, naturalmente, da fase da democracia brasileira, né? E o governador Zema falou há poucos instantes pelo Twitter, né? O governador não deu uma entrevista formal à imprensa, mas falou pelo Twitter dizendo que estava recomendando ao comando da Polícia Militar de Minas Gerais, através também da Polícia Rodoviária Estadual, né, que todas as providências fossem tomadas pela Polícia Estadual, né, para que as estradas de Minas fossem desobstruídas, aquelas que estão, né, obstruídas pelos caminhoneiros desde ontem. Então, o governador disse que Minas não pode ficar, né, à mercê de um grupo que quer, naturalmente, trazer consequências difíceis para a nação com a paralisação dos caminhoneiros em todo o país. Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olha, durante o Ângelus, Francisco, nosso Papa, refletiu sobre o encontro de Jesus com Zaqueu,
o cobrador de impostos de Jericó, que teria subido em uma árvore, uma figueira, para ver a passagem do Cristo. Jesus, no entanto, se dirigiu até a ele e pediu que Zaqueu descesse e o levasse à sua casa. Papa Francisco destaca o olhar de Jesus. Não foi um olhar de superautoridade, de cima para baixo, mas um olhar humilde. Irmãos e irmãs, lembremos-nos disso. O olhar de Deus nunca se detém em nosso passado cheio de erros, mas olha com infinita confiança para o que podemos nos tornar. E se às vezes nos sentimos pessoas de baixa estatura, não à altura dos desafios da vida, muito menos do Evangelho, atolados em problemas e pecados, Jesus sempre nos olha com amor. Ele nos olha, como com Zaqueu. Ele vem ao nosso encontro, nos chama pelo nome, e se o acolhemos, ele vem à nossa casa. Então podemos nos perguntar, como olhamos para nós mesmos? Sentimos-nos inadequados e nos resignamos? Ou precisamente ali, quando nos sentimos desanimados, procuramos o encontro com Jesus? E depois, que olhar temos para com aqueles que erraram e estão lutando para se levantar do pó de seus erros? É um olhar de cima que julga, despreza e exclui? Recordemos que é lícito olhar para uma pessoa, de olhar de cima para baixo, somente para levantá-lo. Nada mais. Somente, neste caso, é lícito olhar de cima para baixo. Mas nós, cristãos, devemos ter o olhar de Cristo que abraça de baixo, que procura os perdidos com compaixão. Este é e deve ser o olhar da Igreja, sempre o olhar de Cristo, não o olhar que condena. Pois é, eu tive a felicidade de conhecer essa figueira que está lá em Jericó até hoje, né? Onde Cristo viu o Zaqueu em cima da árvore, que procurou um lugar melhor para ver o Cristo passar. E Cristo percebeu que aquele homem que estava lá em cima, que estava olhando para ele, era o grande cobrador de impostos, né? Que naquela época o cobrador de imposto era uma figura, né, que ele tomava o dinheiro do cara, o cara era obrigado a pagar os impostos, senão sofria várias consequências, né? Então não era uma pessoa querida da comunidade. E quando Cristo chamou Zaqueu, né, e Zaqueu desceu, e o Cristo se convidou para ir para a casa do Zaqueu, quero ir para a sua casa. Todos ficaram ali horrorizados, né? Logo o cobrador de impostos, o Cristo foi para a casa do cobrador de impostos, né? Mas ele salvou a alma, né? O cobrador de impostos virou uma figura que também estava ali defendendo, né, aquela maravilha daquele homem que trouxe a esperança, que trouxe a paz para todos nós, né? Então, o Zaqueu, né, depois se arrependeu de ter cobrado impostos a mais de várias pessoas, devolveu o que cobrou a mais, né, depois que ele esteve com Cristo, né? Aliás, um dia queriam que o Cristo, naturalmente, entrasse na base política, né, que se vivia naquela época no Oriente Médio, né? Então alguém chamou, perguntou se era normal aquela coisa toda, o Império Romano mandando em tudo e etc. Tal. Cristo simplesmente perguntou: me dê uma moeda. Quem está estampado na moeda? É César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? É isso aí. Pois é, às vésperas do feriado de finados, as pessoas buscam bastante por flores para levar para os túmulos dos entes queridos, né? Mas vale a pena pesquisar, pois a diferença de preços entre um estabelecimento e outro é muito grande. Gabriele Assis. O gesto de levar flores aos cemitérios é uma forma de expressar amor, gratidão e relembrar os entes queridos. E nas vésperas do dia de finados, a expectativa de vendas é grande nas floriculturas de Belo Horizonte. Comparado ao ano passado, esse ano tem sido bem melhor.
Sai mais crisântemos, orquídeas, lírios e principalmente rosas. As cores que mais saem é amarela e branco. O site de pesquisas Mercado Mineiro realizou um levantamento do preço das flores mais vendidas para o dia de finados. Nessa floricultura, o vaso de crisântemo como esse custa R$ 25, mas segundo a pesquisa, o preço varia em até 75% nos estabelecimentos da capital. Os preços das flores também subiram em relação ao ano passado. Nós tivemos aí, por exemplo, no caso do próprio vaso de crisântemo, subindo 22% pelo preço médio, que era R$ 45, passando agora para o preço médio de R$ 55 nas floriculturas. É um aumento considerável. O próprio vaso de violeta, sem arranjo, que era em média R$ 9,25, passou para R$ 11,80, dá um aumento de quase 28%. O buquê de flor também, buquê de rosas, a dúzia, que era R$ 144 em média, passou para R$ 153, dá um aumento de 6,5%. As flores, no geral, aumentaram bastante. Com esses aumentos, o preço das coroas de flores também subiu e pode variar em até 240%, segundo a pesquisa. Quem quer comprar aí uma coroa de flor hoje está pagando em torno de R$ 190 até mesmo R$ 678. Dá uma diferença aí significativa de 240%. Claro que sempre tem que ver aí a qualidade das flores e como ela está ornamentada. O site de pesquisas também levantou preços, taxas e serviços de cemitérios e serviços funerários em Belo Horizonte. Só para dar um norte para as famílias, para os consumidores, chamar a atenção que mesmo no momento difícil é importante pesquisar. A gente tem túmulo hoje custando individual, custando de R$ 5.095 até R$ 36.000, uma diferença de 606%. O próprio velório, custando de R$ 212 até R$ 1.180, uma diferença de 456%. A cremação, para quem optar por esse tipo de serviço, a cremação para uso imediato, R$ 5.800 até R$ 9.435, uma diferença de 62%. O serviço funerário básico completo, que normalmente ele vem ali com uma urna, preparação do corpo, ornamentação e ali uma coroa de flor e transporte, nós encontramos de R$ 1.500 até R$ 9.800. Pois é. Pega uma florzinha pequenininha, né? Um buquezinho, 3, 4 flores, leve lá na sepultura do seu ente querido, né? O importante é o gesto, não é o volume de dinheiro que você vai gastar. Amanhã tem mais. Até lá.